E aí, pessoal, tudo certo? Hoje eu resolvi tratar aqui no YouTube sobre um tema que realmente é muito importante para as provas, sobre o qual muita gente tem muita dúvida e sobre o qual até mesmo as bancas de concurso divergem, tá? Eu vou explicar o tema, vou apontar qual é o entendimento mais acertado, inclusive de acordo com o Supremo Tribunal Federal, e como cada banca trata dele, tá? O tema é esse que está bem aqui na tela, a questão da aplicação da cláusula de reserva de plenário no Supremo Tribunal Federal, especialmente no julgamento de recurso extraordinário, que é o principal instrumento de controle de constitucionalidade no âmbito do controle incidental difuso, tá? Antes, percebam que eu continuo com a nossa camisa de lançamento da nova turma do extensivo AGU. Significa que nós continuamos no nosso período promocional de matrículas, que vai até a próxima semana, essa semana que se inicia agora, na verdade, por mais alguns dias, tá? Quando eu aparecer no YouTube sem a camisa, ou eu, ou o Renério, ou o Léo, significa que esse período promocional já se encerrou, tá? A gente está com um preço bem bacana, é um curso que oferece o conteúdo do extensivo com os bônus de preparação para a prova discursiva e prova oral. Então, é algo que realmente vale muito a pena, tá? Se você está se preparando para as provas, inclusive para a AGU, vale a pena dar uma olhadinha, tá certo? Bem, era esse o recado. Vamos voltar para o nosso vídeo. A primeira coisa que vocês têm que saber é que a cláusula de reserva de plenário, o que ela é? Ela é uma regra do controle de constitucionalidade. Geralmente, ela é estudada como uma regra do controle difuso. É muito comum vocês pegarem os materiais de direito constitucional e eles tratarem da cláusula de reserva de plenário dentro do estudo do controle difuso como se fosse um instrumento específico, exclusivo do controle difuso. Mas isso não é verdade, tá? A cláusula de reserva de plenário se aplica para qualquer tipo de controle de constitucionalidade, seja ele difuso ou concentrado, seja ele concreto ou abstrato, beleza? Então, tenham cuidado com isso, não é nada exclusivo do controle difuso, embora o estudo dele seja feito primordialmente no âmbito do controle difuso e a aplicação dele seja mais discutida no âmbito do controle difuso. É algo natural, já que em relação ao controle concentrado nós temos balizas legais mais bem definidas, tá bom? Certo. Vamos lá. Onde é que está prevista a cláusula de reserva de plenário? Está lá no artigo 97 da Constituição Federal, tá? Que está bem aqui na tela, e eu vou jogar para vocês direto aí, para vocês conseguirem visualizar melhor, beleza? Vamos lá então. Olha só aí. O artigo 97 fala o seguinte: somente pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, ou dos membros do respectivo órgão especial, poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público. Então aqui nós temos duas coisas para tratar: sobre o órgão especial e sobre a aplicação da cláusula de reserva de plenário para declarar a inconstitucionalidade, tá? Então tá, o que a cláusula de reserva de plenário diz, segundo o artigo 97 da Constituição Federal? Diz que no controle de constitucionalidade, os tribunais, então só se aplica para tribunal, tá? Colégio recursal não é objeto da regra da cláusula de reserva de plenário, então colégio recursal não precisa observar a cláusula de reserva de plenário, porque ele não tem natureza de tribunal, tranquilo? Tá. Então, os tribunais, para declarar uma inconstitucionalidade, devem observar a cláusula de reserva de plenário. Isso significa que a cláusula de reserva de plenário só se aplica quando o tribunal vai declarar uma inconstitucionalidade. Para ele dizer que a norma é constitucional, não precisa aplicar a cláusula de reserva de plenário. Da mesma maneira, para simplesmente realizar uma interpretação da norma, dizendo os casos aos quais ela se aplica, ou para dizer que a norma não foi recepcionada por uma norma constitucional anterior, não se aplica a cláusula de reserva de plenário, porque nessas situações não há uma declaração de inconstitucionalidade. Em uma delas, existe uma mera interpretação da norma, e na outra existe um juízo de recepção ou não recepção da norma pela Constituição.
E recepção ou não recepção não se confundem com constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Beleza? Tá, então esses detalhes têm que ficar muito claros. E ela diz que a regra da cláusula de reserva de plenário diz que os tribunais, para declararem inconstitucionalidade, devem fazer isso por meio do seu plenário ou do seu órgão especial. Então, o plenário é o órgão do tribunal que reúne todos os membros do tribunal, todos os magistrados que compõem aquele tribunal. O órgão especial é o quê? É um órgão que pode existir em alguns tribunais que exerce as atribuições do plenário por delegação. Ele está previsto lá no artigo 93 da Constituição. Segundo esse artigo, os tribunais que têm mais de 25 membros, então mais de 25 magistrados compondo o tribunal, esses tribunais podem criar um órgão especial para exercer as atribuições do plenário, tanto atribuições administrativas quanto atribuições jurisdicionais. E esse órgão especial deve ter no mínimo 11 membros e no máximo 25 membros. Então perceba, imagina um tribunal que é muito grande, tem, sei lá, 200 desembargadores, um TJ com 200 desembargadores. Imagina a dificuldade que é reunir todos os desembargadores para que o plenário possa exercer suas atribuições. Aí, para facilitar, a Constituição permite que esse tribunal crie um órgão especial que é muito menor, que vai ter de 11 a 25 membros. Daí, esse órgão especial vai desempenhar as atribuições administrativas e jurisdicionais do plenário. É uma regra facilitadora dos trabalhos no tribunal, tá? Então, a cláusula de reserva de plenário é isso. O tribunal, para declarar uma inconstitucionalidade, deve fazer isso por meio de seu plenário ou de seu órgão especial. E aí, como é que funciona a aplicação da cláusula de reserva de plenário? Como é o procedimento de aplicação? Isso está disciplinado no Código de Processo Civil, tá? Basicamente é o seguinte, imagine um processo que está correndo no tribunal, pode ser uma ação originária, ou pode ser um recurso, por exemplo, um recurso de apelação. E aí, alguma parte no processo suscita uma inconstitucionalidade, ela traz ali uma arguição de inconstitucionalidade. Esse processo, imagine que ele é de competência inicial de um órgão fracionário, uma turma ou uma câmara, que tem lá 3 membros ou 5 membros. E aí, esse órgão fracionário vai deliberar se essa arguição de inconstitucionalidade tem sentido ou não. Se a turma rejeitar a arguição de inconstitucionalidade, ou seja, a turma entende a princípio que aquela norma é constitucional, ela vai simplesmente rejeitar a arguição e vai julgar o caso diretamente. O próprio órgão fracionário vai julgar o caso. Por quê? Para declarar constitucionalidade, não precisa mandar para o plenário nem para o órgão especial. Agora, se a turma achar que essa arguição de inconstitucionalidade tem sentido, ela vai acolher essa arguição, vai suspender o andamento do processo e vai remeter só a análise da inconstitucionalidade para o plenário ou órgão especial. Então veja que o plenário ou órgão especial, na aplicação da cláusula de reserva de plenário, analisa a questão da inconstitucionalidade em abstrato, em tese. O plenário ou órgão especial não julga o caso concreto, só analisa a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma. É por isso que dizem que a cláusula de reserva de plenário é uma manifestação do controle abstrato dentro do controle difuso, percebe? É bem interessante essa observação. Então, o pleno analisa a questão de inconstitucionalidade, pleno ou órgão especial, tá? Analisa a questão de inconstitucionalidade em abstrato, desvinculada do caso concreto, decide aquela questão e devolve a questão já decidida para o órgão fracionário. E aí o órgão fracionário vai decidir o caso concreto de acordo com o que foi decidido pelo pleno ou órgão especial quanto à constitucionalidade ou inconstitucionalidade da norma, beleza? Vamos ler aqui rapidamente o CPC, que ele diz exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. Olha aí, olha só na tela aí, vamos ver. Tá aqui, artigo 948 do CPC. Ele fala que, arguída em controle difuso a inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público, o relator, após ouvir o Ministério Público e as partes, submeterá a questão à turma ou à Câmara a qual competiu o conhecimento do processo.
Então foi arguída a inconstitucionalidade, e aí o relator vai submeter a questão à turma ou à Câmara, tá? A qual competiu o quê? O conhecimento do processo. Do processo aqui é o quê? É o conhecimento, olha só, é o conhecimento do caso concreto, tá? Beleza. E aí o artigo 949 fala o seguinte, olha só. Fala o seguinte: se a arguição for rejeitada, a turma, o órgão fracionário, vai prosseguir o julgamento. Se ela for acolhida, aí a questão vai ser submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial. Então a questão da constitucionalidade ou inconstitucionalidade, quando for acolhida pelo fracionário, pelo órgão fracionário, vai ser analisada pelo órgão especial ou pelo plenário. Agora, vejam só o que está no parágrafo único, isso é muito importante, tá? Muito importante mesmo. Se essa questão de inconstitucionalidade já foi anteriormente, em outro processo, resolvida pelo próprio tribunal ou pelo Supremo Tribunal Federal, aí o órgão fracionário não precisa novamente remetê-la para o plenário ou órgão especial do tribunal. Por quê? Porque aí a questão de inconstitucionalidade já terá sido resolvida por um órgão pleno, ou seja, a cláusula de reserva de plenário quanto àquela questão constitucional já terá sido aplicada anteriormente. Não precisa ser aplicada novamente. Olha só, parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes, ou seja, do plenário ou órgão especial do próprio tribunal, ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão. Tá? Então, isso significa que está sendo dispensada a análise da cláusula, a aplicação da cláusula de reserva de plenário? Não, não significa isso. Significa que quando a cláusula já foi aplicada anteriormente quanto àquela mesma tese em outro processo, seja pelo próprio tribunal ou pelo STF, não precisa ser aplicada novamente. Não precisa. É uma questão de celeridade, de economia processual. Tá bom? Agora, a grande questão aqui é a seguinte, que é o objeto do nosso vídeo e que é o que causa tantas dúvidas nos alunos, porque tem realmente uma certa confusão na jurisprudência que foi modificada, existe uma certa confusão nas bancas de concurso, entre as diferentes bancas de concurso, e existe até mesmo uma certa confusão nos materiais de estudo, tá? É possível que vocês já tenham lido sobre esse tema de forma diferente do que eu vou explicar aqui, tá? Por conta dessa confusão. Mas eu asseguro a vocês que o entendimento correto é esse que a gente está vendo aqui no vídeo. E qual é a questão que a gente vai analisar? A cláusula de reserva de plenário se aplica no Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso extraordinário? Essa é a grande questão. E por que tem tanta confusão sobre isso? Por conta de diferentes julgamentos no Supremo Tribunal Federal. Em 2010, a gente teve um precedente no Supremo, da segunda turma, falando que as turmas do STF, para julgar recurso extraordinário, não precisam aplicar a cláusula de reserva de plenário. A gente tem um julgamento da mesma segunda turma do Supremo, de 2014, dizendo que o STF deve sim observar a cláusula de reserva de plenário. E a gente tem um julgado do Pleno do Supremo Tribunal Federal, mais recente, acho que de 2018 ou 2019, falando que o STF deve sim observar a cláusula de reserva de plenário. Tá? E aí, por conta desses julgamentos, os materiais doutrinários e as bancas de concurso passaram a ter posicionamentos divergentes. Por quê? Porque elas tomaram como base, inicialmente, o julgamento emblemático lá de 2010, que depois já foi superado pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Só que aí esses materiais e essas bancas continuaram se apegando a esse entendimento. Na verdade, é só uma banca que se apega ainda hoje a esse entendimento. E a gente já vai ver qual é. Bem, então vamos lá. Vamos seguir aqui. Olha só. Qual foi esse julgado de 2010 que falou que o Supremo não precisa aplicar a cláusula de reserva de plenário? Foi esse que está aqui na tela aqui atrás e agora está na tela aí para vocês. Esse que está bem aí. Foi esse recurso extraordinário
E aí, nele, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, ó. Olha só o que ele falou aí. O STF exerce por excelência o controle difuso de constitucionalidade quando julga o quê? Recurso extraordinário. E olha só, tendo os seus colegiados fracionários, quem são os colegiados fracionários do Supremo? São as duas turmas. São as turmas do Supremo, tá? Tendo os seus colegiados fracionários competência regimental para fazê-lo sem ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. Então o Supremo falou, a segunda turma do Supremo falou nesse precedente que as turmas do Supremo podem declarar inconstitucionalidade em recurso extraordinário sem aplicar a cláusula de reserva de plenário. E quais foram os fundamentos que a segunda turma do Supremo utilizou para dizer isso? Olha aqui, está bem aqui. O regimento interno do Supremo falou que as turmas do Supremo têm competência regimental para não aplicarem a cláusula de reserva de plenário. Basicamente, o que esse precedente falou foi o seguinte, olha, não importa o que a Constituição diz, embora a Constituição mande aplicar a cláusula de reserva de plenário para declarar inconstitucionalidade, o regimento interno do Supremo diz que não precisa, né? É um entendimento absurdo, claro, mas além de ser absurdo, o problema aqui é que o regimento interno do STF não diz isso que está escrito aqui nesse precedente. Tanto é que esse entendimento aqui já foi superado no próprio Supremo Tribunal Federal. Já foi superado. Bem, então os fundamentos desse entendimento foram dois, na verdade. Primeiro, o regimento interno do Supremo Tribunal Federal traz uma previsão permitindo que as turmas do Supremo não apliquem a reserva de plenário. E o segundo fundamento é que a cláusula de reserva de plenário, na verdade, se referiria, né, aos demais tribunais do ordenamento jurídico brasileiro, aos demais tribunais do judiciário brasileiro, e não ao STF, porque o STF é um tribunal diferenciado, é uma corte constitucional. Seria esse o entendimento. Mas a Constituição não faz nenhuma ressalva. Ela manda os tribunais aplicarem a cláusula de reserva de plenário e não exclui o Supremo Tribunal Federal. Tá? A verdade é essa. Mas o entendimento que diz que as turmas do Supremo não precisam aplicar a reserva de plenário se fundamenta nesses dois argumentos, tá? Que eu já expliquei que estão equivocados. Agora, em relação ao regimento interno do Supremo Tribunal Federal, vamos só ver aqui se ele realmente fala que as turmas do Supremo não precisam aplicar a cláusula de reserva de plenário. Olha só, vou jogar bem aqui na tela, tá? Vou jogar bem aqui na tela para vocês. Olha aí. O artigo 22 do regimento interno do Supremo Tribunal Federal fala o seguinte, olha só. O relator submeterá o feito ao julgamento do plenário quando houver relevante arguição de constitucionalidade ainda não decidida. Então o regimento interno fala, se a questão constitucional não foi decidida ainda, o plenário deve ser decidido. O plenário deve decidi-la. Então, isso é exatamente o que manda o CPC quando regulamenta a cláusula de reserva de plenário e o que manda a Constituição. Para declarar uma inconstitucionalidade, tem que ser pelo plenário, né? Quando isso for feito em um tribunal. E aí vem o artigo 11 do Regimento Interno do Supremo, que fala o seguinte, a turma remeterá o feito ao julgamento do plenário, independente de acórdão em nova pauta, primeiro, quando considerar relevante a arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida pelo plenário e o relator não lhe houver afetado o julgamento. Então imagine que o relator se cala sobre isso. Ele não manda para o plenário decidir a arguição de inconstitucionalidade. Aí a turma pode ir lá e colegiadamente decidir que deve ir para o plenário. Tá? 2. Quando não obstante decidida pelo pleno a questão de inconstitucionalidade, algum ministro propuser o seu reexame. Então aqui é só uma faculdade. O plenário já decidiu. Então, ele não é obrigado a decidir de novo sobre aquilo, mas se acharem que precisa analisar novamente, pode mandar, não tem nenhuma proibição. Mas então, o que o regimento interno do Supremo diz é que é o plenário que tem que decidir as questões de inconstitucionalidade. E se ele não tiver decidido ainda, o relator ou a turma vai mandar para o plenário. É isso que fala o regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E aí, por conta dessas confusões,
por conta dessas confusões, né, desse precedente de 2010 que interpretou equivocadamente a própria Constituição e o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, por conta desse precedente de 2010, a gente teve uma prova de concurso lá em 2011, uma prova de procurador da República, de banca própria do MPF, que aplicou esse entendimento desse precedente, dizendo que o STF não precisa aplicar a cláusula de reserva de plenário. Olha só o que a questão da prova do MPF falou. Olha só, vou jogar na tela para ficar bem visível para vocês. O princípio da reserva de plenário não se aplica ao próprio STF no julgamento de recurso extraordinário. E aí a banca do MPF, uma banca própria, considerou correta. Mas esse entendimento, nessa época, estava correto. Por quê? Porque era o que dizia na jurisprudência do Supremo. O precedente mais recente do Supremo sobre isso falava exatamente isso. Então a banca não tinha para onde ir. Ela tinha que apresentar um gabarito nesse sentido. Agora, vejam só, vamos continuar aí na tela. Vejam só. Depois dessa época, depois desse precedente de 2010, depois dessa prova de 2011, o próprio STF e a própria segunda turma do STF, em 2014, falou que a reserva de plenário se aplica, sim, no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Olha aí esse precedente. O artigo 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade do preceito a decisão, do preceito normativo, a decisão nesse sentido da maioria absoluta dos seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais, olha só aqui, está se dirigindo aos tribunais indicados no artigo 92 da Constituição e aos respectivos órgãos especiais de que trata o artigo 93, inciso 11. E lá no artigo 92, o primeiro tribunal elencado qual é? É o STF. Então o próprio STF falou, todos os tribunais do artigo 92, e aí está incluído o Supremo Tribunal Federal, devem observar a cláusula de reserva de plenário, tá? Bem, depois desse precedente de 2014, a gente teve uma prova CESP, e o CESP aplicou esse entendimento desse precedente, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal deve observar a cláusula de reserva de plenário. Tá? Nessa prova, que foi uma prova da Câmara dos Deputados, inicialmente a banca, o CESP, deu um gabarito no outro sentido, no sentido de que o STF não precisa observar a cláusula de reserva de plenário. Mas depois dos recursos, o CESP mudou o seu gabarito falando o seguinte, olha, na verdade, essa alternativa aqui, que diz que o Supremo não tem que observar a cláusula de reserva de plenário, está errada. Né? Na verdade, o Supremo, segundo a jurisprudência atualizada do próprio STF, deve sim observar a cláusula de reserva de plenário. E essa jurisprudência atualizada era qual? Esse precedente de 2014 da própria segunda turma que a gente acabou de ver. Olha só como veio essa questão de prova aí. Vejam bem. Vamos lá. Olha aí. Esse é o enunciado, e aí esse enunciado falou o seguinte. Olha só. Em se tratando de julgamento de recurso extraordinário, a declaração por turma do STF da inconstitucionalidade incidental de determinada norma não constitui ofensa à reserva de plenário, desde que a norma já tenha sido declarada inconstitucional pelo plenário da Corte Suprema. Já tenha sido declarada inconstitucional. Isso é exatamente o que determina o procedimento da cláusula de reserva de plenário que a gente viu conforme está regulamentado no CPC. Se já houve uma manifestação do Pleno do Supremo ou do Pleno do próprio Tribunal, quando o Tribunal não for o Supremo, não precisa novamente o Pleno do Tribunal se manifestar. O órgão fracionário já pode julgar o caso concreto direto, sem remeter para o plenário. Isso é a aplicação da cláusula de reserva de plenário. Aí, inicialmente, essa assertiva foi considerada incorreta. Depois, o CESP mudou o gabarito para correto. E olha só qual foi a justificativa aqui da banca. Está bem aqui. Ó, após os recursos, a banca passou a considerar correta a assertiva com essa justificativa. O item está correto conforme a jurisprudência mais atualizada do Supremo Tribunal Federal. Então vejam que o CESP adota esse entendimento. O STF deve aplicar a reserva de plenário.
o STF não pode deixar de aplicar a reserva de plenário, beleza? E agora, galera, tem um detalhe. A gente viu o precedente de 2010 e a questão de prova que foi feita com base nesse precedente. A gente viu o precedente de 2014, que foi em outro sentido, e a questão de prova do CESP, que foi feita com base nesse precedente. Agora, mais recentemente, não foi nem a primeira turma nem a segunda turma do Supremo, foi o Pleno do Supremo Tribunal Federal. Disse que o Supremo Tribunal Federal deve observar a reserva de plenário tanto em controle concentrado quanto em controle difuso. Tá? Olha só o precedente, bem aí na tela para vocês. Olha só aí o que ele fala. A inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou onde houver dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fracionário. Então, a não observância da reserva de plenário implica o quê? Nulidade absoluta da decisão. Seguindo, ele falou, a cláusula de reserva de plenário atua como condição de eficácia jurídica da própria declaração jurisdicional de inconstitucionalidade dos atos do poder público, aplicando-se para todos os tribunais via difusa e para o Supremo Tribunal Federal também no controle concentrado. Então, todos os tribunais na via difusa devem observar a reserva de plenário. E o Supremo Tribunal Federal deve observá-la também no controle concentrado. Perceba isso. Quem falou isso foi o Pleno Supremo. Isso aqui foi um precedente do Pleno, tá? Não foi de órgão fracionário do Supremo, não. Foi do Pleno de 2018, certo? Então é isso que a gente tem no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Esse é o entendimento do STF mais recente e afirmado pelo plenário. A cláusula de reserva de plenário deve ser aplicada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seja em controle difuso de constitucionalidade, seja em controle concentrado de constitucionalidade. Isso está muito claro. E não tem como o regimento interno do STF dispensar a aplicação da cláusula de reserva de plenário, porque a Constituição Federal não permitiu isso. Tá? Bem, isso é o que a gente tem na jurisprudência. E nas bancas, nas provas de concurso público, que é o que mais interessa a vocês, o que é que a gente tem? E como é que vocês devem se comportar nas diversas provas? Eu já antecipo para vocês que nas provas, de forma geral, vocês devem adotar o entendimento atual do STF, que é no sentido de que o Supremo Tribunal Federal se submete à cláusula de reserva de plenário. Mas a gente tem uma única banca que vem negando a aplicação a esse entendimento. A gente já vai ver qual é. E aqui eu trago para vocês um histórico do que tem nas bancas de concurso, de como as bancas vêm tratando a questão, justamente para vocês ficarem inteirados de tudo e saberem como se comportar nas provas, tá? Já vou jogar na tela aí para vocês. Vamos lá. Olha só, primeira, né? E aqui eu vou tratar isso aqui em ordem cronológica, para ficar melhor para a gente, tá? Primeira prova, a do MPF de 2011, o MPF banca própria, tá? Aqui, ó, de 2011. Então, ela se baseou naquele precedente de 2010, tá? Falou que o princípio da reserva de plenário não se aplica ao próprio STF no julgamento de recursos extraordinários. Essa assertiva foi considerada certa. Por quê? Porque estava baseada no precedente de 2010, beleza? Precedente de 2010. Ficou meio feia essa letra aí, mas vocês entenderam. E aí, a gente tem, depois dele, tem esse precedente do CESP, que fala, é o de 2014, que a gente já viu, baseado naquele precedente de 2014 também, que diz que, em se tratando de julgamento de recurso extraordinário, a declaração por turma da STF da inconstitucionalidade incidental de determinada norma não constitui ofensa à cláusula de reserva de plenário, desde que a norma, isso é muito importante, desde que a norma já tenha sido declarada inconstitucional pelo plenário da Corte Suprema. Ou seja, a contrário senso, se a norma não tiver sido ainda declarada inconstitucional pelo pleno do STF, a turma do STF não pode declarar a sua inconstitucionalidade, porque o STF se submete à cláusula
de reserva de plenário. Essa assertiva a gente viu, depois dos recursos, foi considerada certa, tá bom? Banca, olha aqui a banca CESP, uma banca que faz muita prova de concurso, tá? Próxima questão, qual foi? Foi essa aí, ó, da Carlos Chagas. Olha só o que a FCC falou. A FCC foi bem esperta aqui, porque ela se blindou, olha só. Foi uma prova de 2017 da Defensoria Pública do Paraná. Falou que há precedente do STF afirmando que, mesmo sendo órgãos fracionários, as turmas do Supremo Tribunal Federal não se submetem à cláusula de reserva de plenário. E foi dada como certa assertiva. Por quê? Porque ela realmente está certa. Não tem o que discutir aqui, não tem polêmica em relação a isso. Por quê? A gente viu que existe um precedente de quando? De 2010 do STF, falando isso. Então, a questão simplesmente falou, há precedente do Supremo que diz isso, e realmente há. A banca não está dizendo que o STF não se submete à cláusula de reserva de plenário. Ela simplesmente falou, existe precedente nesse sentido. Então vejam, a Carlos Chagas, sabendo da certa polêmica que existe nos materiais de doutrina, nos entendimentos divergentes entre diferentes bancas de concurso, quis evitar a polêmica e a alegação de nulidade na questão. Ela falou simplesmente, existe precedente do Supremo que diz que as turmas do Supremo não precisam aplicar a cláusula de reserva de plenário. Existe aquele de 2010. Mas a gente sabe que hoje o entendimento do STF é de que o STF precisa sim aplicar a cláusula de reserva de plenário para declarar uma inconstitucionalidade, tá? A Carlos Chagas só fugiu da confusão, tá? Não significa que a Carlos Chagas entende que o STF não se submeta à reserva de plenário. Não significa isso de forma nenhuma, tá? A banca que entende que o STF não precisa aplicar a reserva de plenário é a VUNESP. É a única banca que tem esse entendimento. Olha só o que fala a VUNESP. Está bem aí na tela para vocês. Ela fala isso aqui, ó. Tivemos duas provas da VUNESP, depois daquele precedente do Pleno do STF, que disse que a reserva de plenário se aplica no Supremo, que disseram que a reserva de plenário não se aplica no Supremo. Então, dois precedentes da VUNESP, duas provas da VUNESP, em que a VUNESP contrariou a própria jurisprudência do Supremo e disse que no STF não precisa aplicar a reserva de plenário. Por quê? Porque a VUNESP está ainda se apegando àquele precedente de 2010, porque ainda existem materiais de direito constitucional hoje, inclusive livros, que dizem que é exatamente aquilo que está naquele precedente de 2010, apesar dos precedentes subsequentes sobre o tema, tá? Então a VUNESP falou o seguinte, na prova da PGM Cerquilho, tá? De 2019, 2019. A reserva de plenário é forma de controle difuso de constitucionalidade. Não é, tá? A gente já viu que é tanto de controle difuso quanto concentrado, mas falou isso aqui. À exceção do Supremo Tribunal Federal, e deve ser reconhecido somente pela maioria absoluta dos membros do pleno do respectivo tribunal ou de membros do respectivo órgão especial deste, para a declaração de inconstitucionalidade. Então falou aqui, ó, a exceção do STF. Então excepcionou o Supremo e deu como certa a assertiva. Aí em 2022, em prova de outra PGM de Presidente Prudente, a VUNESP repetiu a mesma coisa, tá? A cláusula de reserva de plenário aplica-se inclusive às turmas do STF e considerou errada essa assertiva, tá? Então a VUNESP é a única banca de concurso, é a VUNESP, que vem contrariando esse entendimento. É a única banca que vem entendendo que o STF não precisa observar a cláusula de reserva de plenário, tá? Então nas provas, qual é o entendimento que deve levar? De forma geral, a regra geral é que o STF deve observar a reserva de plenário. A exceção é a VUNESP. Quando for uma prova VUNESP, vocês já sabem, a VUNESP vem entendendo que a reserva de plenário não se aplica no STF. Esse entendimento está errado? Com todo o respeito ao examinador da VUNESP, está errado. Mas vocês têm que seguir esse entendimento para as provas VUNESP, porque o objetivo aqui é fazer pontos nas provas, tá? Agora, só fica um alerta. É possível que a qualquer momento a VUNESP mude o seu entendimento e passe a aplicar corretamente a jurisprudência do Supremo sobre a reserva de plenário. Tá? É possível, mas por enquanto, inclusive em prova de 2022, muito recente, o que a gente vê na VUNESP é que ela vem negando a aplicação da reserva de plenário no STF. Então é isso que a gente tem até o momento, e para provas o mais seguro, nessa banca específica VUNESP, é vir aplicando o que ela vem entendendo nas provas
recente, beleza? Agora, deixado isso para trás, né, para além disso, tem um caso bem específico de recurso extraordinário julgado pelo STF, em que não há necessidade de aplicar a reserva de plenário, segundo o próprio STF. Que caso é esse? A gente sabe que em uma ADI estadual julgada por Tribunal de Justiça, é possível interpor recurso extraordinário quando o paradigma constitucional de controle tratado na ADI estadual é uma norma de reprodução obrigatória da Constituição Federal. Então, quando a ADI estadual envolve norma da Constituição Federal de observância obrigatória, cabe recurso extraordinário para o STF contra o acórdão que julgar essa ADI estadual. E aí vejam, se no julgamento da ADI estadual, o Tribunal de Justiça, né, então o Tribunal de Origem, já tiver declarado a inconstitucionalidade da norma que foi impugnada nessa ação de controle concentrado abstrato, o STF, quando for julgar o recurso extraordinário, não precisa aplicar a reserva de plenário para simplesmente confirmar a declaração de inconstitucionalidade da norma. Por quê? Porque nesse caso, como a ADI estadual é julgada pelo pleno do tribunal, a reserva de plenário já terá sido observada na origem. Então não precisa o STF novamente observar a reserva de plenário, porque ela já terá sido aplicada em relação àquela questão constitucional discutida naquele processo. Porém, se na origem o Tribunal de Justiça julga a ADI estadual declarando constitucional a norma, se o STF quiser, no recurso extraordinário, julgar essa norma inconstitucional, aí ele tem que submeter o caso ao plenário. Por quê? Porque na origem não terá sido declarado, não terá havido ainda a declaração de inconstitucionalidade da norma por um plenário de um tribunal. Então o STF, quando julgar o caso, vai ter que, se quiser declarar a inconstitucionalidade da norma, observar a reserva de plenário. Isso é uma coisa que a própria jurisprudência do Supremo diz e que está nesse precedente. Olha só aí na tela. Esse precedente fala o seguinte: a cláusula de reserva de plenário não é exigida quando o Supremo Tribunal Federal, na sua competência recursal, mantém acórdão recorrido que declarou a inconstitucionalidade de norma local em processo de controle por ação direta estadual. A contrário senso, se o STF vai declarar uma inconstitucionalidade nesse recurso extraordinário que não foi declarada na origem pelo Tribunal Estadual, ele tem que observar a reserva de plenário. Beleza? Bem, era isso, né? Era um tema único, mas que tem vários detalhes e que é bastante complicado. Então ficou um vídeo mais ou menos longo, mas eu tenho certeza que vai servir para tirar todas as dúvidas de vocês sobre esse tema. Então, eu tentei ser bem organizado, bem didático e abordar a questão com bastante calma, porque era uma pergunta que muita gente já me fazia há bastante tempo lá no Instagram. Eu falei, bem, quero gravar um vídeo para o YouTube, vou gravar sobre isso, porque eu sei que tem muita gente que vai aproveitar bem esse conteúdo, tá bom? É isso, valeu aí a todo mundo que acompanhou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo aí, tá? É isso aí, valeu galera, até a próxima.